Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Bruno, nós estamos na casa dos $100, podemos falar assim. Você acha que nós estamos no momento de comprar, de vender? Porque a gente recebe essa pergunta direto. Muitas pessoas que não compraram, viram a disparada do Bitcoin, sair de 45 mil rapidamente após alguns meses, para quase $100 mil, e as pessoas falam, pô, não comprei. E agora? É o momento de comprar? Você acha que ainda dá tempo? Ou para quem surfou toda essa onda, é o momento de vender e embolsar o lucro? Eu lembro até que você teve aqui alguns meses atrás e disse que tanto que valorizou o Bitcoin na sua carteira que chegou a formar cerca de 80% Sim. dos seus investimentos, né? Você chegou a vender algum Bitcoin, não? Não vende Bitcoin ainda. E aí fica A fácil Malu ver não fica que... brava, não? A Malu, ela entende meu Eu racional. vejo alguns expliquei stories pra seus que a ela. Malu fica apreensiva, né? Não, na verdade, ela brinca um pouco com isso, né? Que é meio que o papel dela. Sim. Tentar colocar um pouco mais de prudência. Mas ela sabe quando que eu pretendo vender, ela entende os motivos por trás disso. E, na minha opinião, não chegou na hora de vender ainda se você pensa em longo prazo. Agora, é natural, na minha opinião, que depois de uma subida forte como a gente teve desde a eleição do Trump, porque, basicamente, o Bitcoin ele se comportou da seguinte forma nesse ano. Subiu muito no começo do ano, aí chegou no halving em 69 mil, aí ficou parado até a eleição e depois da eleição subiu o restante. Sim. Então ele praticamente ficou de lado o ano inteiro, tendo poucos períodos de subida muito fortes. O que mostra, inclusive, a necessidade de ficar comprado, né? Porque é difícil você adivinhar quando esse movimento Sim. vai acontecer. Só que esse patamar de $100 mil, e esse já é um recado para quem tá em casa, sempre pense no preço do Bitcoin em dólar. Porque o mundo não tá nem aí pra real. Então, tá batendo R$500 mil, não interessa isso. É uma commodity, basicamente, é negociado no mercado global, então tem que pensar no preço em dólar. E se você pega qualquer ativo, ele sempre vai ter mais ordens de compra e venda em números redondos. Você pega uma ação lá, Itaúsa, que fica sempre girando em torno de uns R$10. Pô, em R$10, em R$9, em R$8, tem mais ordem do que a 8,7. Do que a 8,72. Sempre tem mais. E $100 mil é um patamar muito representativo, é um número muito significativo, ele é bonito, ele é redondo. As pessoas têm meta de 1 milhão e não meta de 1.237.000 porque é um número redondo. Sim. Então o que acontece é que tem muita gente querendo vender nesse preço. Então a gente tem que dissociar aqui o que é curto prazo do que é longo prazo. Na minha opinião, pensando no longo prazo, é para estar comprado. Agora, é natural que a gente tenha algum tipo de realização e tem muita ordem de venda próxima dos $100 mil. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, por exemplo, a gente não bateu 100 mil ainda, mas quase bateu 100 mil. Só que o negócio é que quando chega próximo dos 100 mil, tem um monte de gente desovando Bitcoin, esperando que ele caia para uns 90, talvez até menos do que isso, para recomprar. Então, acho que a gente pode ficar meio que consolidado nesse período durante algum tempo. Pode romper os 100 mil, mas rompeu, já cai de novo. Eu tendo a acreditar que é isso que vai acontecer. Na verdade, já é o que está acontecendo. Então, não acho loucura quem vendeu um pouco em 100 mil para tentar recomprar. Agora, tem que lembrar que o mercado também prega peças, né? Pode ser que você venda 100 mil, cai até 95 e não cai mais. E desanda subir e vai embora, pô. Porque a gente tem que pensar também que tem muita coisa nova acontecendo. Agora com a eleição do Trump, o Bitcoin que durante anos ele se desenvolveu apesar do que os estados faziam contra, a China proibindo, por exemplo, o dirigente da SEC tentando também viabilizar a oferta de produtos ligados a Bitcoin no mercado financeiro. Vai ser a primeira vez que você vai ter um chefe de estado que é a favor da criptomoeda, num estado grande. Porque antes você tinha El Salvador, algumas iniciativas em estados menores que não são representativos. Agora, ter o presidente americano advogando a favor e falando que, pelo menos foi o que ele prometeu em eleição, vamos ver se isso era só retórica eleitoral ou se de fato vai virar política, que os Estados Unidos têm que ter uma reserva estratégica de bitcoins. Se eles começam a imprimir dólar para comprar Bitcoin, outros países não farão a mesma coisa? Com certeza. Então, a China, com certeza. A gente pode estar diante de um movimento que não era esperado há pouco tempo. E onde é que o preço pode parar por conta disso? Então, por isso que eu não vendi. Eu entendo quem vendeu. Se der certo, pô, bacana, foi ótimo, né? Mas você está correndo um risco também. Até porque, vamos lembrar do seguinte, se essa pessoa for vender e fazer tudo nos conformes, tem imposto de 15%. Sim. Se ela vender mais de 5 milhões, o imposto é maior ainda, porque ele tem uma gradação, a tabela é progressiva. Então, para você vender e recomprar, tem que cair pelo menos 15%. De 100 mil, teria que baixar para uns 85 mil. Se não baixar e você recomprar, então você acabou perdendo dinheiro, né? Pensando no imposto. Exato. Teve muitas pessoas que mantêm ali dentro, né, do que não precisa pagar imposto, de repente venderam uma parte pequena, Uns 35, né? Por venderam mês. ali, fizeram uma venda, fizeram um lucro, mas continuam com o Bitcoin na carteira, porque é para longo prazo. Você acha que a gente tem aí a questão Trump, que
A gente acha que pode ser uma grande valorização do Bitcoin. E quais são os outros pontos que a gente tem que olhar para a gente saber o que pode valorizar o Bitcoin, ô Bruno? Bom, aproveitar que a gente tá falando de moeda, de Bitcoin, eu vou dar o meu livro pra Opa! vocês, né? Olha aqui, ó. Obrigada. Trouxe 2, um pra Carol, um pro André. Deixa o Show de meu bola. ali. Onde que encontra, Bruno? Tá nas Em livrarias nome por do todo o povo. Brasil. Então você pode ir numa livraria ou comprar na Amazon. Ficou na lista dos mais vendidos da Amazon desde o lançamento. Na categoria tá em primeiro ainda. Então, é um livro que ficou muito bom, tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre o livro. E eu não falo de Bitcoin no livro, a não ser na conclusão, basicamente. Mas fica muito claro para quem entende o Bitcoin a importância desse ativo quando você começa a entender o surgimento do dinheiro, como a história do dinheiro é uma história da destruição monetária e como essa dinâmica não vai mudar. Não interessa quem está no poder aqui no Brasil, porque não é alguma coisa de governo, é política de Estado. Pode entrar Lula, vem Bolsonaro, vem Pablo Marçal, não interessa. O Banco Central tem a meta dele, inflação de 3%, centro da meta, o topo em 4,5%. Só que isso é se tudo der certo no Brasil. E raramente tudo dá certo. Né? Esse ano, por exemplo, a gente está extrapolando a meta de inflação. Então é muito importante ter alguma coisa que não pode ser controlada pelo Estado. E basicamente no livro isso vai ficar muito claro. Agora, pensando nisso que você perguntou, Carol, de gatilhos, eu acredito que a eleição do Trump é um gatilho importante, porque é uma sinalização muito forte. Prova disso é a multiplicação de preço que a gente teve desde a eleição. Saiu daquele patamar onde estava estacionado entre 60 e 70 para parar quase em 100 mil. A gente também não pode esquecer da queda dos juros americanos. Se a gente volta para o começo do ano, havia previsão de vários cortes de juros. Acabou que só começou no final do ano, mas começou. Sim. Já tivemos, se eu não me engano, 2, teremos mais daqui para frente. E quando você tem esse movimento de queda de juros, você acaba liberando liquidez para o restante do mundo. O único ponto é que é o juro de curto prazo que está caindo. O longo não está caindo tanto, porque o pessoal ainda compra a narrativa, a gente vai ver se é verdadeiro ou não, de que com o Trump a inflação americana vai ser mais alta por mais tempo, porque ele tem políticas protecionistas. E acho que um outro ponto muito interessante quando a gente fala de Bitcoin é que a gente tem um movimento muito mais forte agora dos institucionais, né? Sim. Então, por exemplo, aceita o Luiz BlackRock. Stolberg comprou Bitcoin pro Fundo da Verde. Ele não era um crítico de Bitcoin? Até onde eu... Mas ele é um cara inteligente, né? Ah, sim. Então ele viu que ele estava errado, o mudou Trump- de ideia. O Trump era crítico também, né? O Trump era. Mudou de opinião. Mas eu acredito que por motivos diferentes, né? O Trump ele mudou por motivos políticos, o Stolberg mudou por motivos financeiros. Que viu porque ele viu que potencial. dá mais retorno pro portfólio. Mas a mudança do Trump, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode acabar vendo em corridas eleitorais por diversos países. Porque o Trump ele não se converteu porque ele viu a luz. Falou, meu Deus, né? Recebeu a mensagem do Satoshi Nakamoto e viu que aquela era a verdade. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente fez uma conta. Ele pegou lá dados da Coinbase e viu que nos Estados Unidos havia algo como 50 milhões de investidores em cripto. Em um país com 330 milhões de pessoas, onde o voto não é obrigatório, Um sexto da onde o população. voto é dividido também nos colégios eleitorais, então poucos votos em uns estados-chaves fazem muita diferença. E essa é uma pauta que para algumas pessoas ela é muito significativa. É que nem você falar, por exemplo, sobre casamento gay. Para o pessoal LGBT, QI, não sei, toda a sigla lá, é uma pauta muito significativa. Então o cara pode alterar voto por conta disso. A mesma coisa acontece com Bitcoin para aquele cara que é maximalista, por exemplo. Sim. Ou que tem uma reserva maior em Bitcoin. Ou até que ele não tá acostumado a votar, porque ela não é obrigatória, mas ele fala, pô, eu já tinha uma certa simpatia por esse cara, agora ele é pró-cripto, agora eu vou votar. Então, eu não vi nenhum estudo falando quanto isso ajudou na eleição do Trump. Mas eu acho que não foi inócuo, acho que teve algum peso. Então, pode ser que a gente comece a ver diferentes corridas eleitorais, onde você tem uma pergunta no debate falando sobre Bitcoin. Ou o candidato falando sobre Bitcoin. Será que no Brasil em 2026 isso vai acontecer? Eu não sei. Tá? Depende de quem vai concorrer. Mas eu acho que a gente começa a ter chance de que isso possa trazer ou tirar votos de candidatos.